a parte final da aula, né? Pós-intervalo, para continuar aqui falando sobre vulnerabilidades, riscos e tudo mais, né? Bom, nós tínhamos parado aqui em vulnerabilidade, né? Nós vimos que as vulnerabilidades, elas podem estar em diversas formas, né? Alguns comentários foram muito bacanas do Luan ali, aquela hora, o exemplo do Caio, da bateria, né? Que pegou fogo numa empresa, data center. Então, a gente pode ver que tem vulnerabilidade física, vulnerabilidade humanas, né, em todos os contextos, né? E aí, nesse caso, o analista de segurança da informação vai ficar doidinho, né? Estão me ouvindo bem, hein? Então, tá bom. Então, vamos lá. Nós temos 19 aqui, né? Pessoas. Bom, então, nesse caso, é importante, então, fazer esse relacionamento. Eu volto a frisar que nós vamos passar depois, nas próximas aulas, por gestão de riscos. Perdão, primeiro a gente vai ver o código de prática da ISO 27002. Em uma aula, ela é muito grande a norma, mas eu vou acabar usando aí uma aula, as 4 aulas, para poder mostrar essa norma para vocês, de como que vocês a utilizam, e depois fazer uns exercícios em cima dela também. Depois, na 27005, também nós vamos passar por ela e fazer alguns exercícios, né? Eu conversei com a bibliotecária, ela disse que tem como a gente acessar pelo sistema da escola, vocês têm acesso ao SWAP, né? E pelo Pergamon, a ISO. Eu não consegui ainda abrir, outro dia eu fui lá num caminho lá, não tinha encontrado, tá? Mas eu não consegui abrir, mas eu vou verificar depois o caminho que ela me passou lá, porque essas ISOs vocês viram que elas são compradas, mas aí a gente, pela escola, pela academia, a gente consegue acesso livre para acessá-la, tanto como artigos também, ok? Então eu vou depois verificar esse caminho e deixar disponível para vocês. Eu tenho as duas versões, mas elas são mais antigas, né? Fase de teste e tal. Mas dá para ter uma noção de como que ela é, né? Houveram em algumas mudanças. E não tem como, eu não gostaria, eu peço até desculpas, assim, eu não gostaria de passar essas duas normas, assim, para vocês em 4 aulas, as duas em 4 aulas, tá? Eu sei que é muita falação no começo, às vezes a gente eu queria ver uma ferramenta, né? Eu estou tentando intercalar isso, tá? Então, nas próximas aulas, na próxima aula prática, na semana que vem é Páscoa, né? Sexta-feira Santa, a gente não vai ter aula. E na outra aula, semana que vem, então, eu já pretendo fazer uma prática aí com esteganografia, com algumas ferramentas que fazem essa técnica de esteganografia, né? E começar a ISO 27002 também. Aí o Luiz perguntou, vai ter Kali Linux? Sim, vai ter Kali Linux, né? Instalação. Então, eu gostaria que vocês, assim, o que vocês puderem baixar o Oracle VirtualBox, quem tem computador, até depois eu gostaria que vocês deixassem lá no chat do Teams só as pessoas que não têm computador. Por exemplo, professor, eu uso tablet, eu uso celular, né? E aí, assim, algumas ferramentas a gente consegue executar pelo celular, pelo mobile, né? Dá para fazer o mesmo tratamento ali do Linux, do Windows. Porém, o Kali Linux, já a instalação do Windows vai ser meio complexa a gente instalar. Então, aí eu estou tentando ver uma maneira da gente estar usando o servidor lá do Instituto, a gente criar um servidor virtual, já tem lá uma máquina virtual que eu uso, né? Então, criar uma máquina em Windows e uma outra em Linux, e aí vocês acessam, por meio de um app, essas máquinas virtuais e consigam tentar executar depois lá uma análise de vulnerabilidade, uh, uma exploração de um ataque dentro do Kali Linux, tá? Vocês vão ver, claro, durante a aula fazendo isso, mas também eu gostaria que vocês fizessem com a mão na massa. Mas isso é na segunda parte da disciplina. E aí, durante essas aulas mais administrativas, mais teóricas, a gente vai intercalando aí uma aula prática. Então, na próxima aula, né, vai ser no dia 9 de abril, aí eu vou já passar para vocês a técnica de esteganografia. Ok? Então, quem puder já instalar o Oracle VirtualBox, e eu não deixei ainda disponível lá no... depois eu vou criar um canalzinho ali com as indicações, né? O Oracle VirtualBox ou VMware, quem quiser.
player, né? E aí tem que instalar o Kali Linux, pode ser a última versão também, a 2020, versão 1, tá? E aí depois a outra máquina, se você quiser instalar também um Debian, né? Um Ubuntu, tá? E aí depois a gente vai ter eu vou fornecer para vocês uma ISO do Windows, tá? Sem a chave, claro. Senão não tem como vocês ativarem, vai prejudicar aí o andamento da disciplina. E para poder fazer os testes aí de vulnerabilidade, tá? Alguns exemplos, tá bom? O intuito o intuito é mostrar o conceito da exploração de vulnerabilidade, o conceito de pentest e quais são as fases também de um pentest, né? Um ethical hacker, né? E mostrar também a exploração de um ataque e tudo mais para vocês verem como funciona, ok? Então vamos lá. Bom, a gente já falou de vulnerabilidade, então aqui nós temos uma relaçãozinha, né, de vulnerabilidade e ameaças, um resumo. Então, por exemplo, vulnerabilidade, falta de treinamento de funcionários. Ameaça, erros humanos. Então a gente tem o que é a vulnerabilidade e o que ela vai incidir, qual é a ameaça que vai explorar, né? Interrupção no servidor por queima da fonte. Olha lá, Caio, queima da bateria, né? Falta de treinamento, funcionários descontentes, né? Que nem o Luan comentou ali pela hora, né? Sistema de aplicativo aceita qualquer valor nos seus campos. Fala de software. Isso aqui foi um tema da palestra do Nelson Luto na USP semana retrasada. É um grande profissional da IBM, né? Ele comentou muito sobre isso aqui, ó. A maioria das entradas de um atacante vai ser através do campo de um sistema. Se ele não faz a crítica, se ele não faz a validação do que pode entrar ali, do que não pode entrar naquele campo, tá? Ele pode ter um acesso total a um sistema, né? Por exemplo, um SQL injection, né? Ou inserção de comandos por meio de um campo, né? Por exemplo, de um formulário em PHP em um app, tá? Falha de software. Por exemplo, inundação da sala em virtude de fortes chuvas, né? Enchente, ações da natureza, explosão provocada intencionalmente no terminal de ônibus, terrorismo, máquina ATM, né? A máquina do banco lá, caixa eletrônico virada e pichada, vandalismo, tá? Então, tudo isso aqui, e tudo isso não, né? Algumas das vulnerabilidades e ameaças. Bom, existem barreiras, de acordo com o SEMULA, né, no Gestão de Segurança de Informação, as barreiras elas são colocadas para poder reduzir os riscos, né? É igual as curvas de níveis, né? A gente faz, você tem uma represa, quando ela transbordar, você vai fazendo níveis, barreiras, né? Você vai fazendo poças, recipientes, lugares chamados de curvas de níveis, né? Para que a barreira, quando ela transborda, ela vai transbordar e vai encher aquela primeira curva de nível. Se ela não for o suficiente, ela vai encher a segunda, né? É claro que não faz um monte, mas é uma maneira de estar segurando a água que vazou, né? Transbordou. Então, nesse caso, ela deve ser dimensionada, adequadamente para proporcionar mais perfeita interação e integração. É como se fosse peça de um único quebra-cabeça, né? É um ciclo, né? De segurança. Então, aqui a gente tem um exemplo de 6 barreiras. A primeira é desencorajar, né? É você desencorajar aquele assaltante, que é uma criança, né? De repente você tem alguma coisa ali que faça com que ela desencoraje. Eu não vou te assaltar porque ele é mais forte, porque ele é fortão, né? Ou porque ele viu que você tem uma arma, sei lá, entendeu? Agora, se a pessoa já for mais experiente, a primeira barreira vai ser furada, então aí você tem que dificultar o assalto, dificultar a ameaça, né? A ação maliciosa. A terceira é discriminar, a quarta é detectar, a quinta é deter e a sexta é diagnosticar, né? Os ativos, em cima dos ativos, né? Então, a primeira barreira, né, é onde você vai cumprir o papel importante de desencorajar as ameaças. Nesse caso, estas, por sua vez, podem ser desmotivadas ou perder o interesse do estímulo pela tentativa de quebra de segurança, né? Por efeito de mecanismos físicos, tecnológicos ou humanos. Por exemplo, uma câmera de vídeo, né? Uma câmera de vídeo desencoraja, né? Mesmo falsa, ou um aviso de existência de alarmes, né?
campanha de divulgação de política de segurança, né? Treinamento dos funcionários informando as práticas de auditoria e monitoramento. Por exemplo, funcionários mal intencionados. Ó, tudo que você faz no sistema fica registrado nos logs. E existe prática de auditoria e monitoramento. Então, se a gente vê que você tentou acessar uma pasta do servidor, ou tentou logar da sua máquina com o login do teu gerente, você vai ser notificado. É um desencorajamento, não é? Você põe lá, cuidado, cão bravo. Aí você passa a nunca ver o cão bravo naquela casa, né? Eu já vi casas que colocam um cachorro de gesso em frente da casa, assim, num lugar meio estratégico. Aí você passa lá, o cachorro tá sempre lá na frente lá. Teu cachorro é bravo, Fer? Vai falar que teu cachorro é bonzinho e você coloca essa placa aí. Ele é labrador, não é o seu? O labrador não é bravo, né? É bonzinho, né? É, né? Então, esse é o desencorajamento, né? É você colocar... Uma vez um policial falou assim para mim, né? Eu tive uma moto roubada, e aí, assim, o ladrão, ele vai verificar qual é o veículo que está mais fácil para ele roubar, qual é a moto, né? Então, se você tem um conjunto de motos ali estacionado, ele vai passar e vai fazer uma vista ali, ó, aquela moto tem cadeado, aquela moto está amarrada no poste, tem corrente, tem alarme, e vai ver a que está menos segura, menos protegida, né? Então, se uma casa tem câmeras, tem cerca elétrica, né? Você vai estar desencorajando. Então, por exemplo, essa política de segurança que você fala para o funcionário, ó, tem que avisar, tá, pessoal? Tudo tem que ser discriminado. Ó, você está sendo analisado. Se você tentar usar o login do teu coordenador, do teu gerente no seu computador, né? A gente vai ter uma análise de log ali que está verificando que é uma anomalia, né? Porque o Edivaldo ele usa outro login e está tentando logar da máquina dele com a senha do gerente. Essa anomalia, anomalia, perdão, se for uma vez só, talvez o próprio gerente está tentando logar na máquina dele, tudo bem, tentou duas. Mas se todo dia está tendo isso não é um padrão normal, é um padrão, é uma questão de fora de padrão, né? É um exemplo de monitoramento de log. Né? A segunda barreira é dificultar, né? Então ela vai criar controles mais efetivos, né? Citar os dispositivos de controle de acesso físico, por exemplo, né? Roletas, né? Aquelas biometrias que você coloca nas portas hoje, que você tem senha digital, né? E aí você, por exemplo, em algumas unidades da organização, da empresa, como acesso ao prédio, ao andar da diretoria, ao cofre, ao data center, principalmente, né? Detectores de metal, alarmes, então seria de segunda barreira. A gente sabe que isso tudo é usado para poder dificultar realmente, né? Ah, eu coloquei uma fechadura eletrônica digital, só que ela é wireless, né? Internet das coisas. Ela transmite para mim, por exemplo, eu posso abrir e fechar ela remotamente. Será que isso é bom, hein? Qual protocolo que ela usa ali para comunicar na internet das coisas? Qual é o protocolo que ela usa para comunicar com o seu app? Né, com a sua internet, ela tem um terceiro, depois transmite para você. Esse protocolo é seguro? Será que ele é seguro? Entendeu? Tem essas vulnerabilidades também, né? Além de firewalls, né? Bom, aí dificultar aqui, para que eu tenha uma coisinha errada aqui, desculpa. É discriminar, perdão, pessoal. A terceira aqui é discriminar. Na hora de corrigir os slides. Tá. Então, aí no caso, discriminar. Aqui é se cercar de recursos que permitem identificar, né, e gerir esses acessos aos sistemas, né, ou ao prédio, definindo perfis e autorizando permissões. Então, o perfil, aquilo que eu falei, o cara está de férias, funcionário. Obrigado. Voltou agora, Thales? Voltou, pessoal? Slides? Certo. Então, aqui, né, você vai ter permissões, você vai ter padrões de políticas de acesso ao sistema. Por exemplo, o funcionário está de férias. O funcionário que está de férias,
ele não pode logar no sistema nem remotamente, nem fisicamente. Né? Então, o RH passa para o pessoal da segurança, ó, o funcionário Edivaldo, ele vai estar de férias no período de janeiro. Então, ele não pode acessar o sistema nesse período. Nem remoto e nem aqui presencialmente. Né? O departamento, por exemplo, de vendas, ele não trabalha aos sábados e domingos. Entendeu? Então, tem que criar uma política de horário, uma GPO no Windows, por exemplo. Que esse departamento vai trabalhar com esse horário. O coordenador, o gerente, ele tem acesso livre ao sistema, a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Então, ele vai ter um login contínuo, ele pode acessar o sistema o que ele quiser. Porém, aos finais de semana, domingo, não tem acesso remoto. Então, tudo isso é feito nos perfis de usuário, né? Então, os sistemas são largamente empregados para monitorar e estabelecer esses limites de acesso ao serviço de telefonia, perímetros físicos, né? Aplicações do computador e banco de dados. Ok? Os processos de avaliação e gestão do volume de uso de recursos, como e-mail, impressora, ou até mesmo o fluxo de acesso físico aos ambientes, são bons exemplos de atividades dessa barreira. Né? Quem que acessa, qual é o horário de mais acesso físico na empresa. Isso tudo também, existe uma outra área, área disciplinar a se estudar, tem muito a ver com matemática e estatística, que é análise de padrão. Né? É você traçar, você detectar níveis de padrão, e aí você consegue juntar isso, você aplica cálculos estatísticos, né? E aí você determina níveis de padrão. Por exemplo, quem usa muito isso é sistema de detecção de intrusão, né? Por exemplo, qual que é o volume médio de download da sua rede? Semanal e aos finais de semana. Aí você traça padrões ali. Se, por exemplo, o volume médio de download no sábado e domingo é 1 gigabyte, perdão, então o sistema de detecção de intrusão está trabalhando ali. Se caso exceder esse limite, né, chegou lá a 2 ou a 1,5, vai. Aí já envia um e-mail, um alerta para o administrador de segurança. Ó, houve um download aqui meio que exagerado. E aí, vai verificar? Aí, de repente, em vez de sair um e-mail, saiu 3 e-mails. Aí já é uma detecção de intrusão, uma anomalia na rede. Né? Por exemplo, também, o servidor, ele trabalha com uma média de processos lá, ele trabalha com, sei lá, 500 processos no horário de pico, no horário de produção. Então, em média, ele usa mais ou menos 60% da CPU dele, do poder de processamento computacional, durante um horário de pico. Então, das 8 horas da manhã até as 10, ele usa 50% de CPU. Das 10 da manhã até as 3 horas da tarde, ele vai para 80% e trabalha com 1.000 processos diariamente. 1.000 processos, trabalha com 80% de funcionamento de processamento computacional. De repente, nesse período, está usando 100% da CPU e tem lá 1.500 processos. Alguma coisa está anômala. Pode ser um vírus, né, um malware que está gerando um processo, pode ser que tem um processo que abriu uma porta do servidor e está extraindo dados. Tem alguma anomalia ali. Então, é uma análise de padrões, estabelecimento de padrões, né, que é muito aplicado em sistema de detecção de intrusão. Ok? E não só, né, a parte física também aqui. A quarta barreira é detectar, né? A gente, de forma complementar às suas antecessores, essa barreira deve reunir solução de segurança, é onde entra aí, né, falei agora há pouco, né? Que sinalizem, alertem e instrumentem os gestores, né? Então, na detecção de situações de risco, alarmes de incêndio, invasões de perímetro, né? Então, seja uma tentativa de invasão, uma possível contaminação por vírus. Então, aqui você traça o perfil, discrimina o padrão e aqui você detecta a anomalia, né? O descumprimento de uma política de segurança da empresa, ou a cópia e envio de informações sigilosas de forma inadequada. Então, entra aqui o sistema de monitoramento, auditoria, sistemas para auxiliar a identificação de atitudes de exposição, como antivírus, o sistema de detecção de intrusos, né, que reduzem o tempo de resposta a incidentes. Porque, às vezes, esses sistemas de firewall, IDS, eles precisam estar sempre em constante também manutenção, né? Por exemplo, se a gente for se basear aí no custo de processamento computacional, se o teu sistema está crescendo, está aumentando o volume de dados de processamento,
você tem que estar medindo ali constantemente o padrão de funcionamento do sistema. Se você tem mais funcionários, mais clientes, se você é uma empresa que fez uma promoção da Cacau Show, por exemplo, agora em abril, agora não vai dar muito, mas em épocas antigas, passadas, né, as filas enormes de acesso à loja. As câmeras estão conseguindo captar todo o volume de pessoas dentro da loja, entendeu? Então tem isso também, tem que verificar períodos sazonais, por exemplo, né, épocas do ano, que tem mais índice de pessoas na loja, ou não tem, ou índice de processamento. Uma Black Friday, por exemplo, tem índice de... Meu site vai vender bastante, tem que verificar ali as ações. Será que dentro daquelas ações, de muitos acessos, dentre uma dessas, será que é alguma maliciosa ou não? Então você tem que estabelecer sistemas que vão traçar esse perfil e vão ajudar a identificar, né? Porque esse caso identificar, você já consegue entrar com uma ação ali para mitigar esse ataque, mitigar essa operação. Tá entendendo, pessoal? Tá sendo claro? Tão ruim só falar, não ver vocês e é complicado, cara. Você fala, ninguém, às vezes o pessoal é duro, né, não ter uma manifestação assim. Sala de aula é bem diferente. Estão me ouvindo aí? Obrigado. Então vamos lá. Bom, aí a deter, né, essa quinta barreira, ela representa o objetivo de impedir que a ameaça atinja os ativos, né? Pensar ainda que não foi atingido, vamos dizer assim, né? Houve a detecção, houve ali um download, mas deu tempo de brecar, de bloquear ali né, a rede. Então, o acionamento dessa barreira, ativando seus mecanismos de controle, é um sinal de que as barreiras anteriores não foram suficientes para conter a ação. É bom e não é, né? Porque se chegou até aqui, né, houve aí uma certa profundidade da ameaça, né? Então, nesse momento, é necessário medidas de detenção, como ações administrativas, revisões da política de segurança de informação, revisões do firewall, das regras do firewall, revisão das operações do meu sistema de detecção de intrusão, verificar se o meu antivírus está conseguindo alcançar aí as vacinas atualmente, os ataques de ransomware atualmente, está abrangindo isso aí, né? Ações punitivas de bloqueio de acesso físico e lógico. Então, respectivamente, os ambientes e sistemas, né, são bons exemplos. Então, se tudo isso que eu fiz até agora valeu, né, só que houve uma ameaça ou houveram várias ameaças, é diferente, né? Então, a gente precisa ver, por exemplo, num ataque de ransomware, que está na moda aí, ultimamente, tem acontecido muito, esses são malwares aí totalmente desconhecidos ainda. A mutação dele, né? A gente tem aí as novas cepas, as novas variantes do coronavírus, também existem as variantes dos ataques virtuais. E aí, esses antivírus, eles sofreram bastante inovações nesses últimos 2 anos em relação à atualização, em assinatura de ransomware, né? Só que surgem mais novos ataques. E eles, infelizmente, não estão preparados aí para zero, né? E aí, onde está entrando bastante hoje, aí, a área do machine learning, da inteligência artificial, que aprende a detectar certas maldades, aí, malefícios, né? Para poder identificar, detectar esse ataque quanto antes, ok? E a sexta barreira é o diagnóstico, né? Ela não é uma barreira, ela é uma última barreira, mas ela tem muito sentido de representar a continuidade do processo. Então, é onde você vai repensar, refletir, é onde você vai verificar se tudo que você está fazendo realmente está dando certo, né? Então, não é o fim, ele é o elo de ligação até a primeira, onde você vai revisar, onde você vai revitalizar o sistema, onde você vai criar você fez um documento de PSI, mas a cada 2 meses, ou quando houver necessidade prioritária de alterar, de revitalizar, de alterar o documento, vai ser alterada a PSI novamente. Né? Então, é um movimento cíclico e contínuo, constante. Né? Devido a esses fatores, essa é a barreira de maior importância, onde ela vai fazer a ligação do sexta barreira com a primeira novamente. Então, ela deve ser conduzida por atividades de análise de riscos,
e considerem tanto os aspectos tecnológicos quanto os físicos e humanos. A gente já sabe que as ameaças e vulnerabilidades podem ser tecnológicas, podem ser físicas, podem ser humanos, podem ser de diversas formas, né? Sempre orientados às características e necessidades específicas dos processos de negócio da empresa. Outro fator importante, lembre-se que a segurança não é uma receita de bolo. A segurança, os controles que eu uso na organização A vão ser os mesmos a serem empregados na organização B? A mesma coisa que eu fiz lá deu certo, vai ser feito na B? Sim ou não? Não. Joia. Não, né? Na verdade, isso é meio complexo. Não. Primeira resposta, não. Tá certo, vocês falaram, Felipe. Luan. Só que a questão é assim, claro que a parte básica, né, inventariar ativos e tudo mais, sim, mas as mesmas ações, não. Às vezes lá usava o Windows, aqui usa Linux, né, ou vice-versa, lá não existe acesso remoto, aqui existe, enfim, eu tenho que me adaptar nas especificidades da minha organização, ok? Muito bem. Bom, continuando. É importante notar que um trabalho preliminar de diagnóstico mal conduzido, né, isso é muito importante, feito no começo, se fez errado no começo, vai ferrar todas as outras, desculpa o palavreado, mas vai ferrar todas as outras no fim, durante as outras barreiras. Então, se fez um trabalho mal feito aqui, ó, conduzido, né, sem metodologia, instrumentos que confiram maior precisão, ao processo que vem levantar e analisar os riscos, então poderá distorcer o entendimento da situação atual da segurança e simultaneamente a situação desejada, né? Então, dessa forma, vai aumentar a probabilidade de se dimensionar inadequadamente essas barreiras, distribuindo os investimentos de forma desproporcional. Aqui já é uma mentalidade econômica financeira, né? Redundante e muitas vezes de forma ineficaz. O retorno sobre os investimentos não corresponderá às expectativas, tem um erro aqui, vou corrigir, às expectativas, e a empresa não atingirá o nível de segurança adequado, a natureza de as suas atividades. É claro, vai comprar um firewall super potente, gastar um dinheiro do caramba, mas aí você não tem ação de política de educação e conscientização, né? Então, o retorno sobre os investimentos vão demorar, porque se investiu tanto no firewall, mas está tendo um problema de segurança no acesso ao login, na senha do usuário, eu volto a dizer, ok? A gente costuma perceber, quem é que gosta de cebola? Não precisa ser cebola branca ou roxa, tanto faz, mas quem gosta de cebola? Quem gosta de cortar a cebola? Minha esposa não gosta muito de cortar a cebola, não. Eu gosto de cebola frita, cebola no bife, cebola na churrasqueira, né? Cru às vezes, assim, difícil, mas até vai também. Mas quem gosta de cebola? Vocês já pararam para reparar numa cebola? Não gosta de cebola, Felipe? Quem já reparou como uma cebola é constituída, como ela é criada pela natureza divina? Quem que já notou isso numa cebola? Apareceu a Gabriela, que ela respondeu aqui, eu vi, ó. Eu não lembro que pergunta que eu fiz, né? Você gosta de cebola, Gabriela? As mulheres não gostam muito, né? Não? Nem de cortar a cebola? Então, se você não gosta de cebola, imagina alho, hein? Piorou. Então, pessoal, a gente usa o alho para espantar os gatos, né? Usa para espantar o vampiro, né? Mas na segurança de informação, o alho não entra muito, não. Quem entra é a cebola. Até é engraçado que alguns livros mostram a cebola, porque a cebola é em camadas, como o Caio falou, né, Caio? Parabéns, isso. Ela é feita em camadas. Então a gente tem que pensar também, para eu instituir a segurança da informação numa organização e constituir, vai ser em camadas, entendeu? A camada de fora, a camada intermediária, a camada do meio, a camada final. Então a segurança ela é instituída
né, em camadas. E depois, ao final, ela é constituída por camadas. Então, o que acontece? Veja bem, se uma dessas camadas falham, né, a primeira, por exemplo, falham as demais. Então, tem que tomar cuidado, se eu estabelecer segurança demais em uma dessas camadas, também eu posso travar o meu sistema. Não o sistema computacional, todos os sistemas, administrativo, financeiros, RH, tecnológico. Então, tem que tomar cuidado também com isso. Porque às vezes mesmo a gente se coloca tanta segurança em algumas coisas. Por exemplo, quando a gente tem uma câmera em casa, aí tudo bem. Mas quando você coloca cerca elétrica, alarme, biometria, né? Aí você desce do portão correndo, você tem aquele tempo lá de 15 segundos por causa do alarme vai disparar. Aí você começa a digitar lá, com pressa, você erra a senha, dispara o alarme. Isso não tá legal. Ah, outro dia eu caí, escorreguei na minha calçada, fiquei tão preocupado que ia desativar o alarme, e aí eu caí e levei um tombo. 15 segundos é muito pouco, vou colocar 30 segundos. Então, quando a segurança ela peca em excesso, ela trava um sistema, ela trava uma organização. Também é coisa de se refletir, né? Por exemplo, se eu colocar uma troca de senha cada uma vez por semana para todos os departamentos, o que vai acontecer? O pessoal vai mandar para puta que lugar, né? Pô, toda semana tem que trocar minha senha, não pode repetir as últimas, né? As 3 últimas que já foram colocadas. O pessoal vai querer me matar. Por que não fazer isso talvez só para um diretor financeiro, talvez? Não para todo mundo. Mas também você não vai deixar trocar a senha a cada 4 meses, ou a cada 10 tentativas erradas. Então você tem que ter um equilíbrio. Na verdade, tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio. Tudo. Todas as dimensões. Todas, todas, todas. Tá? Todas. Fica aí uma dica. Bom, falando em risco agora, o risco, na verdade, ele é definido pela probabilidade de ameaças. Ela está aqui de novo. Explorar o quê, pessoal? A interrogação aqui. Então, o risco é a probabilidade dele acontecer quando as ameaças exploram o quê? E aí causa perdas, causa danos, né? E, consequentemente, impacta o negócio. Então, o risco é a probabilidade das ameaças explorarem o quê para ele acontecer? O risco de eu ficar com gripe. Vulnerabilidade. Muito bem, Fernanda. Muito bem, Luan. Muito bem, Felipe. Vamos lá. Vamos a um caso da nossa realidade. Nós temos uma ameaça muito grande aí, infelizmente, do Covid, do coronavírus, né? E eles estão aí, pessoal. Vieram aqui no nosso mundo, acho que o mundo é deles, né? Estão infectando. Todo lugar, né? Que eu fui pro meu filho hoje, né? Será que a gente acabou indo no mercado, eu precisei sair de casa, estou saindo de casa muito pouco, né? Apesar que não tá fácil ficar em casa direto, eu confesso para vocês que é complicado, não é gostoso. Graças a Deus, né? A gente tá protegido, mas você precisa sair uma hora, né? Fazer uma compra ali, eu acabei levando ele, não deixei em casa sozinho. E ele me ajudou, mas eu falei, não põe mão no olho, tenta se proteger ao máximo, né? Mas enfim. Aí eu falei, será que onde a gente está aqui tem coronavírus? Será que onde a gente está aqui, nesse lugar do mercado, tem coronavírus? A gente não vê, né? Então, essas ameaças, por isso que muita gente está ficando doido, né? Porque essas ameaças estão ali. Imagina que essas ameaças cibernéticas eles estão batendo na sua porta constantemente. Principalmente se você for uma empresa famosa, um banco. Eu não gosto de ficar citando referência de empresa, mas é claro que a padaria ali da esquina, se ela tem acesso à internet, uma banda larga, e ela não tem, só tem um computador, para ela ser invadida, ela vai ser bem menor, a não ser que o roteador dela lá, o CPE, né, esteja sendo alvo de uma botnet, que isso acontece muito. O roteador da minha casa, por que vão querer invadir minha casa? Entendeu? Para roubar minhas aulas, para roubar. Então, mas o que acontece é que muitos desses roteadores, desses CPEs, desses equipamentos, e principalmente agora com a vinda da internet das coisas, né, que não é uma coisa tão nova, mas é uma coisa que está explodindo no momento agora,
muitos dispositivos interconectados, pode ser que nossos dispositivos, né, esses CPEs, nossos roteadores, estejam zumbis, né, fazendo parte de uma botnet. Na verdade, o meu roteador ele tem uma vulnerabilidade, foi instalado um malware ali, que de vez em quando, né, ou final de semana, ele acaba sendo alvo de um C2C, de um comando controller. Então, uma conspiração, uma botnet gigante, ela utiliza o meu roteador como zumbi para atacar uma empresa, uma organização, para efetuar, por exemplo, um DDoS, né, um Distributed Denial of Service, um ataque de negação de serviço distribuído. Por quê? Porque o meu roteador está vulnerável, né? E às vezes ele está vulnerável, mas a pessoa não está preocupada em invadir meu notebook, meu celular. Ela está só executando uma malware ali, que às vezes, de tempos em tempos, ela vende um serviço no mercado negro, e aí o mercado negro falou, ó, nós vamos precisar de hoje mais ou menos aí uns 3 mil roteadores, uns 3 mil dispositivos para bombardear, para atacar uma certa organização, para tirar do ar, um site, por exemplo. O roteador tá lá. Você pensa que a tua internet está lenta, aí você liga no provedor, ó, tá tudo normal aqui, ó, mas está muito lento aqui em casa, tá devagar. Vamos lá, desligar. Desliga o roteador, conta até 20, liga de novo, reseta os celulares, ligou de novo, ah, beleza, tá bom. Daí meia hora cai de novo, fica lento de novo. Alguma coisa está acontecendo, a luzinha está piscando direto. O teu roteador está atacando uma organização que você nem está sabendo. Entendeu? Então isso também acaba sendo um alvo de um ataque, uma ameaça, né? Mas é claro que nós hoje, humanos, voltando ao caso humano, social, nós estamos com uma ameaça muito grande de um vírus que nós enxergamos onde ele está. Nós não temos um sistema de detecção de intrusão favorável. O nosso sistema de detecção de intrusão imune está não está, né, não está infavorável. Infavorável, existe a palavra? Infavorável? Não, né? Inoperável, vai. Ele não tem, infelizmente, inteligência, contramedidas para detectar esse vírus, e ele até detecta, mas ele não tem um sistema de combater. Né? Ele pode falar assim, ó, tem um vírus novo aí na parada, mas de repente o bichinho começou a vir de uma vez, e aí meu corpo, né, o meu antivírus, o meu sistema de imunização é fraco e acaba me levando à morte. Né? Então essa ameaça explora a minha vulnerabilidade, né? E aí acaba acontecendo, bem, acaba levando aí a doença e acaba levando talvez até a morte, infelizmente. Então essas vulnerabilidades, né, pensando no modo de humano, é a minha saúde, né, o meu físico, alguma doença que eu já tenho, né. Agora, quando a gente tem aí, por exemplo, doenças de rinite, como eu disse, né, sempre comparam o corpo humano. Eu sei que vai chegar numa época do ano, agora no outono, por exemplo, sinusite. Né? Tem pessoas que começam a espirrar. Infelizmente, aumenta o número de queimadas, poluição, ar seco. O que eu vou fazer para eu me precaver? Eu vou usar soro no nariz, né? Umidificar bem o meu nariz, eu vou tomar algum antialérgico, né? Eu já usei alguma medicação que possa já reduzir, né? Minimizar esses tipos de vírus que estão acontecendo. Então, tem que estudar isso também, entendeu? Bom, e aí, no caso de uma situação de um exemplo, a probabilidade de, em sua própria casa, assumir um dinheiro colocado na geladeira. Então, brincadeira aqui, né? Colocando uma câmera de segurança, atende os requisitos da primeira camada, né? Da primeira barreira. Vai desencorajar, né? Mas aí o que acontece? Será que só essa câmera vai reduzir? Não, né? Não vai reduzir, tá? Então, os riscos é a combinação da probabilidade, né? A chance da ameaça se concretizar, de um evento indesejado, de um vírus, de um Covid. Não é uma coisa que eu quero pegar, uma gripe. Não quero pegar por exemplo, uma sinusite, né? Então, isso acaba acontecendo de sérias consequências para a organização. Se uma organização, por exemplo, estiver fraca em questão de sistema de proteção, vai ocorrer algum problema sério, né? Então, por isso que é importante fazer parte de fóruns, né? Fóruns de segurança. É claro que os bancos, entre eles, têm ali um cyber threat, né? Cyber Threat Intelligence, que é chamado, né? CTI, Cyber Threat Intelligence. É onde eles trocam informações de inteligência e de segurança.
Né? O que está acontecendo ali? Ó, o que aconteceu com o teu banco? O que aconteceu com o meu? É a mesma coisa? É, então é uma ameaça que está perseguindo a gente. Planos de saúde. Quais são os sistemas, quais são as ameaças que meus firewalls, que meus sistemas de detecção de intrusão estão verificando ultimamente? Ó, esse IP aqui, ó, foi listado no meu sistema de detecção de intrusão, no meu SDI. E no seu? Ah, no seu também. Então é um IP malicioso, é um IP que está buscando atacar, por exemplo, sistemas de saúde, mercados, entendeu? Então, é o Cyber Threat Intelligence, né? Que é a inteligência de ameaças entre organizações, entre órgãos de governo também, entendeu? Bom, a pergunta qual o risco, né? Levanta dúvida a respeito da ocorrência de algo incerto e inesperado. Em SI, essa incerteza reside nos aspectos tecnológicos envolvidos, nos processos executados e principalmente nas pessoas, né, em que em algum momento elas interagem com a tecnologia e se envolvem com os processos. Né? Então, risco de segurança da informação, possibilidade de uma determinada ameaça explorar a vulnerabilidade de um ativo ou de um conjunto de ativos, assim prejudicando a organização. Né? Então, basicamente, isso é a palavra risco, né? Que a gente acabou de ver agora há pouco ali no começo. Identificar riscos. O que é isso? É um processo que vai localizar, que vai listar, que faz parte da ISO 27005, onde ela vai te orientar a identificar, analisar, verificar quais são os possíveis riscos inerentes a cada ativo. Né? A cada ativo. Ok? Então, por menor que seja a probabilidade de ocorrência de um risco, pode ser que a determinada incerteza ocorra e explore a vulnerabilidade, concretizando uma ameaça. Foi aquilo que eu falei, a gente nunca imaginava que o cara ia sair correndo do hospital, que ninguém ia jogar avião em tal lugar, mas aconteceu, né? Para se preparar para isso, é necessário conhecer os riscos de todo o ambiente através da realização de um processo formalizado de identificação dos riscos. Então, basicamente, você inventariou os ativos, conhece a maioria dos seus ativos, né? Isso é um processo limitado, ou seja, ele tem fim. Você inventariou todos os ativos, você para e não faz mais isso? Para que depois você consiga agora partir para o outro processo, que é identificar os riscos que estão em cima deles. Então, quais são os riscos inerentes a cada ativo? E aí, depois que eu identifiquei todos os possíveis riscos, eu também paro e vou para outro processo? Ou não? É ou não, pessoal? É redundante, é cíclico isso? Vou perguntar de novo. Inventariar ativos. Eu faço uma vez só e paro. Identificar riscos. Eu faço uma vez só e paro. Levei 3 meses para identificar todos os meus riscos. Tá aqui, isso, isso, isso. Agora vamos continuar preocupado com outras coisas de segurança. Ou o processo de inventariar ativos, conhecer os meus ativos e identificar os riscos é um processo constante, permanente. É permanente ou não? Permanente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Isso. É direto, pessoal. É direto. Então tá. O impacto, né? Mudança diversa no nível obtido dos objetivos do negócio. Consequência avaliada dos resultados, com a ocorrência de um evento em particular, em que determinada vulnerabilidade foi explorada, uma ameaça ocorreu e o risco se concretizou. Aí, cabeças vão rolar, hein? Aqui o negócio pegou agora. Quem que vai ser chamado? A primeira coisa que aconteceu? É o coordenador de TI. Cara, como se deixou acontecer isso? Bom, é que tá. Se você conhece os riscos, as vulnerabilidades, as ameaças, você trabalhou legal, trabalhou bem, e o incidente aconteceu e vai acontecer um dia, tá? Quem me garante, não tem garantia. E quem fala para você que nunca a tua empresa vai sofrer um problema, é mentira. Não tem como. Você tem que trabalhar com essa
Consciência, mesma coisa falar, nunca vou ter um problema de coração. Impossível. Posso cair aqui agora e morrer. Entendeu? Então, o problema é o seguinte, eu estou me cuidando, não estou me cuidando, né, que eu estou muito sedentário. Mas, enfim, você tá se cuidando, você está se prevenindo desses problemas, vai reduzir, a chance de acontecer é bem menor. Você vai reduzir as ameaças, você vai reduzir esses riscos. As ameaças estão ali, mas você vai reduzir o risco. Entendeu? E aí você vai ter um outro processo que também faz parte da gestão de riscos, que é o tratamento de incidentes. Existem cursos, certificações, existem fóruns, existem palestras, existem órgãos, existem eventos que falam somente sobre o tratamento de incidentes. Quando acontecer, o que eu faço? Quais são as medidas que eu utilizo? Quais são os processos que eu utilizo para poder tratar o meu incidente? Mesma coisa quando chega um paciente com coronavírus no hospital. Ainda não existem protocolos ainda totalmente válidos, infelizmente. A medicina está aprendendo com tudo isso ainda, porque é tudo novo. Mas as outras doenças, né? A maneira que uma pessoa é acolhida pelo resgate, quando ela é conduzida até o hospital, quando ela chega lá, ó, é o nível tal, o nível 2. Então, isso existe um padrão, um protocolo. Quais são os protocolos, os procedimentos que eu vou utilizar para tratar o meu incidente? É um outro departamento que existe dentro da segurança da informação, que é o departamento que trata esses incidentes também. Entendeu? É muito interessante quando você vai em eventos de fóruns de segurança, do CERT-BR também, né? Eles trazem bastante pessoal da Globo, da Petrobras, que já tiveram experiências com esses níveis de incidentes, né? Pessoal de universidades, né? Universidades do Brasil inteiro, e falando, comentando, trocando essa informação, né? Essa inteligência de ameaças, o que são feitos para tratar esses incidentes. Bom, riscos exemplos. Imagine situações hipotéticas. Em uma faculdade, um usuário com acesso às informações dos alunos deixou sua senha escrita num papel após renová-la. Isso não pode fazer isso jamais, pessoal. Não me anotem senha, pessoal. O que pode ocorrer? Qual é o impacto? Acesso indevido do sistema por outra pessoa, né? Vai te prejudicar primeiramente. Até provar que não foi você. Em plena preparação para o vestibular de uma determinada instituição, as provas vazaram. E qual o impacto se este vazamento ocorreu 6 meses antes da realização do vestibular? Ixi. E se ocorreu nas 48 horas que antecede a realização do vestibular? Tem uma diferença ou não? Tem, né? Qual que é a diferença? 6 meses atrás, é quase 100% todos passarem na prova, né? Quanto maior próximo do horário, maior o impacto. 48 horas, aí o que vai acontecer, né? 6 meses antes dá para resolver o problema, mudar a prova, mas 48 horas vai ter que cancelar a prova, né? Ou se descobrir depois, as minhas pessoas vão passar, né? Mas vão ter que cancelar, né? Imagina fazer tudo de novo vestibular. Então é perda financeira. Pessoal, pisou no caro financeiro do teu diretor, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai transformar no Lobão. Ele vai transformar, e cabeças, infelizmente, vão rolar. Quando ele perdeu o dinheiro, uma invasão ali, né? A primeira coisa é o dinheiro. Não, infelizmente, é o dinheiro que manda o capitalismo, né? Mas agora, por exemplo, aquela invasão, aquele vazamento de dados, aquele site de relacionamentos amorosos lá, né? De infidelidades. Aí não foi dinheiro, né? Aí foi desquite, divórcio, um monte de coisa, né? Então tem tudo isso também, né? Eu não lembro agora, né? Aquela loja de vendas de roupas de bebê nos Estados Unidos. Se alguém puder procurar para mim na hora. Eu tenho, às vezes, dificuldade de lembrar de algumas palavras, assim, de marcas, né? Mas, por exemplo, houve uma invasão, houve, né, um vazamento de dados de uma loja nos Estados Unidos, de uma loja muito grande, que vende produtos para bebês. E aí o que aconteceu? Veja bem. O vazamento ocorreu, tudo. E um dia chegou uma carta, uma
uma carta numa casa de uma adolescente, né? E aí o pai dela, a mãe, não lembro se foi o pai, a mãe pegou essa carta, né? Uma carta de promoção de fraldas, né? De fraldas. E produtos de bebê. Aí o pai não entendeu, né? Por quê? Aqui uma carta para mim, uma de promoção, né? Como que chama aquelas cartas? De etiqueta que a gente fazia? Mala direta, mala direta. Né? As malas diretas, mas caramba, não tem bebê mais aqui, minha filha já é grande, minha esposa não tá grávida, a gente, né? O que tem a ver, né? E aí deixou lá em cima da mesa, não sei. Aí de repente a menina viu essa carta, né? E assustou, questionaram, mas a menina estava grávida, estava encobertando a gravidez, mas eu não lembro que situação, se os dados dela foram comercializados para essa loja, ou ela foi lá, fez um pré-cadastro, alguma coisa, e os dados vazaram, né? E aí acabou recebendo essa carta de uma maneira assim, tipo, não era para ter vindo, né, essa carta lá. Né? Vai saber, ou acho que foi assim, essa empresa conseguiu dado de um terceiro e mandou uma mala direto para essa menina, sem ela ter na loja, uma coisa assim. Olha só o nível de problema que aconteceu. Não teve como esconder, né, a gravidez, né? Bom, precisamos aprender a pensar, outra coisa aqui também, né, a arte da guerra, de atacar e defender. Eu preciso aprender a pensar, entender que as pessoas que estão do outro lado também vão buscar formas de contornar as barreiras de segurança. Então, como que um atacante, como que um ladrão, né, como que o vírus contorna o nosso sistema imunológico? Como que vai explorar essas vulnerabilidades, né? No caso do dinheiro em cima da geladeira, a câmera de vigilância pode desencorajar, mas não será o suficiente para impedir o rapa, né? Se a pessoa tiver atitude, não está nem com a câmera, ela quebra a câmera antes, bota um capacete lá, leva o dinheiro, né? Então, um cofre levaria a segunda barreira de segurança, que é dificultar. Mas será que seria o suficiente para colocar o dinheiro no cofre em cima da geladeira? Até o cofre pode ser levado embora, junto com a nota, né? Então, o que eu estou investindo em segurança? Realmente aqui condiz com a situação da minha empresa? Será que estou exagerando demais? Ou estou pecando de menos? Lembra da cebola, tá? Bom, terminar essa parte aqui. Medidas de segurança são meios para eliminar vulnerabilidades. Você pode eliminar vulnerabilidades, mas não todas, porque algumas vulnerabilidades ainda não foram conhecidas. Infelizmente, ainda algumas vulnerabilidades, elas são conhecidas pelo lado negro da coisa, não pelo lado bom, né? Porque existe demais testes de estafamento, testes de utilização de um sistema, né? Teste de custo computacional, de processamento computacional bem elevado, né? Tentativas de erros, tentativas de saturamento do sistema, de forçar. Então, tem tudo isso, né? É onde pode descobrir novas vulnerabilidades, um exemplo, né? Tudo começa com a classificação dos ativos, a gente já falou, passa para a identificação das ameaças, né? Previsão de vulnerabilidade, até chegar na análise dos riscos. Então, isso aqui é a primeira coisa, esses três processos aqui que tem que fazer na segurança inicial. Classificar os ativos, identificar ameaças, previsão das vulnerabilidades, até chegar nas análises e identificação dos riscos. Aí você vai começar a ver agora o que você vai começar a implantar de segurança, né? Evite a criação de soluções próprias para lidar com a segurança. Essas medidas foram muito pensadas e estudadas e acabaram padronizadas nas normas, como eu falei, e procedimentos como a ISO IEC 17799, que não é mais usada. Só coloquei aqui para deixar como antiga, né? Você não pode mais obedecer essa ISO aqui, né? Que é incluída na série da família ABNT, NBR, ISO IEC 27000. Então, a família, né, a série dessas normas, ela está na família que pertence à ISO 27000. Tudo que começa com 27000 de ISO, né, qualquer ISO que começa com 27000 vai cuidar de segurança de informação. Análise de risco, identificação de ativos, segurança de informação de nuvens, de cloud, de servidores remotos, de sites de comércio eletrônico. Deve ter de IoT agora também. Preciso ver lá, ISO 27000, as novas, até preciso atualizar e colocar para vocês nas próximas aulas. Então, quais são as normas, né? Quais são as normas que pertencem à família da ISO 27000? Ok? Conhecido no mundo inteiro. E adaptada para cada país. Tá? Olá, bem-vindo.
E aí, nesse caso, pessoal, nessa abstração dessa imagem aqui, ó, né, medidas de segurança numa abstração. Então, nós temos aqui, né, de acordo com o Fagundes 2012, nós temos proprietários, os donos de empresas, e eles, o quê? Eles atribuem valor aos ativos, né? Tem um valor, o recurso humano, os computadores, as pessoas, o dinheiro, os ativos de processo de informação, que dão apoio à infraestrutura, tem valor, né? Então, eles atribuem valores a esses ativos. Esses ativos, né, podem receber ameaças. Então, os proprietários atribuem valor aos ativos, aí os ativos podem ter ameaças. Aí o que acontece? E os proprietários também impõem controles. Então, os proprietários impõem controles a quem? Impõem controles para minimizar o quê? Minimizar os riscos nos ativos. Então, os proprietários colocam valor aos ativos, os ativos custam para os proprietários, tá? Isso numa visão de gestão administrativa. E proprietários impõem controles para minimizar os riscos aos ativos, tá? Só que aí existem também as vulnerabilidades que podem ser reduzidas pelos controles, ainda bem. Então, os controles também devem, né, reduzir as vulnerabilidades. Só que as vulnerabilidades, o lado negro da coisa, elas geram riscos. Se tem vulnerabilidade, aumenta o número de riscos, tá? E aí, o que acontece? As ameaças, elas são direcionadas aos ativos, né? As ameaças. Por quê? Porque elas exploram vulnerabilidades. Então, as ameaças estão aí, elas estão explorando vulnerabilidades. As ameaças usam a exploração de vulnerabilidade. E aí, ao mesmo tempo, elas vão aumentar os riscos. A quem? Aos ativos. Ficou claro? Então, ameaça, vulnerabilidade e risco trabalham juntos. Claro essa parte? Beleza. Bom, vamos ver um videozinho agora para dar uma descansada na minha voz, né? É um risco que é um vídeo, nossa, estou tocando a palavra já. É um vídeo que vai complementar aí, tá? Tem o endereço dele aqui depois, já coloquei lá no Teams, tá? O vídeo tá lá na plataforma, que vai complementar a aula de hoje, falando sobre riscos, ameaças e vulnerabilidades. Tá ok? Podemos assistir o vídeo? Tem força ainda para assistir o vídeo, pessoal? Então vamos lá. Eu vou compartilhar primeiro a minha tela, né? Como que é? Vou aqui, inclui o som do computador, inclui minha tela. Falando isso, deixa eu colocar o vídeo direto, vai. É melhor. Que aí eu aumento a... Olá, bem-vindo ao canal da Perali. Tem que colocar o som, Edivaldo. Estão ouvindo o som, ó? Não? Não. Hã? Não está saindo som. Não? Vamos compartilhar de novo, então. Olá, bem-vindo ao canal da Perali Security. E agora? Agora sim. Como chama o rapaz que faz a palestra? Brincadeira. Vamos lá, então eu vou colocar o vídeo, tá? Olá, bem-vindo ao canal da Perali Security. Meu nome é Vinícius e hoje vamos falar um pouco sobre cyberriscos. Antes de começar a falar sobre risco, é inevitável que a gente não fale sobre vulnerabilidade e ameaça. No contexto de SI, de segurança da informação, uma vulnerabilidade é algo que é um ponto fraco ou uma falha e que pode ser explorado por uma ameaça para obter acesso a um ativo. A ameaça
já seria qualquer coisa que vai explorar este ponto fraco, essa falha, tá? De forma intencional ou acidentalmente. E geralmente ela vai obter acesso àquele ativo para danificar e destruir aquela informação ou fazer uso daquele ativo de forma não autorizada. E o risco já é a mistura desses dois caras, de vulnerabilidade e ameaça. E risco, então, já é o potencial de perda ou dano, destruição de um ativo como resultado de uma ameaça que explora uma vulnerabilidade. Ou seja, a ameaça conseguiu concretizar seu ataque àquele ponto falho, né, aquela ponto fraco, e obteve, então, sucesso para alcançar aquele ativo de forma não permitida. E aí também o risco está atrelado ao potencial desse dano, além de a probabilidade de eu conseguir, né, explorar aquela vulnerabilidade, assim que eu consigo, qual o tamanho do dano. E ativo em contexto de tecnologia da informação, pode ser tanto uma pessoa, pode ser uma propriedade ou mesmo informações. Lembrando que ativo de pessoas, vamos falar aí tanto de funcionários, terceiros, clientes, ativos de propriedade, já itens como um computador, um servidor, e informações, né, a gente pode colocar aí desde código-fonte do seu banco de dados, dados clientes, dados de propriedade intelectual, são algo que você não consegue mensurar o valor dele, mas ele acaba tendo uma perda financeira representativa, pois ele pode resultar em multas, né, a perda de reputação, etc. Bom, falando em vulnerabilidade, o nosso foco de hoje aqui é falar da principal vulnerabilidade no contexto de segurança da informação. Há uma pesquisa da PwC, que tem o nome de o Estado Global da Segurança da Informação. Ela é realizada já há muito tempo e, ano a ano, ela constata um fato que todos os principais especialistas da área já sabem, que funcionários é a principal causa de incidente em segurança da informação. O link está na apresentação e está à disposição de todos vocês para obter mais informações. Ameaça. Então, falamos da vulnerabilidade número 1 em contexto de segurança da informação. E como que você pode, então, concretizar, né, transformar em risco isso? Então, por exemplo, pessoas de fora, pessoas mal intencionadas de fora, denominada também como cracker, ela vai explorar essas fraquezas emocionais, explorando o medo, a raiva, a cobiça das pessoas, curiosidade, para obter, né, informações onde ela vai conseguir concretizar um ataque e chegar até aquele ativo. Então, aquele ativo pode ser, por exemplo, a propriedade intelectual da companhia ou a base de dados do cliente. Então, essa é uma ameaça séria. A segunda ameaça é o próprio funcionário mal intencionado, onde ele não respeita as regras de segurança, onde ele não está contente com a companhia e ele vai fazer algo de forma intencional para fazer um dano à companhia, e geralmente esse cara está imune porque ele sabe como funciona o sistema da companhia, e ele vai tentar falar, olha, eu não vou deixar prova aqui, então eu vou fazer de forma mais à vontade aqui o dano na companhia. Tá? Um ponto relevante aqui se destacar é que ameaças, normalmente você não pode controlá-las, tá? O que você pode controlar geralmente é a vulnerabilidade. Riscos. Então, riscos, imagine então que um cracker, tá? Ele explora uma vulnerabilidade através de um golpe de rede social, um e-mail falso, a pessoa cai naquele e-mail falso, ele consegue obter o banco de dados do cliente, todos os dados do cliente, ele faz uma chantagem para não divulgar na mídia que pague $300 mil. Todos esses casos aqui, apesar de eu não estou colocando os nomes, são dados que aconteceram no mundo real, aconteceram com empresas, tá? E são dados públicos, vocês podem acessar na internet, só por questão aqui de ética, não estou divulgando o nome das empresas. Sequestro de dados, né, os crackers também eles podem, assim que ele chegar ao ativo, bloquear aquele ativo e só liberar aquele ativo após o pagamento de um resgate. Também isso é um ataque bem comum e aconteceu até numa empresa brasileira, numa organização brasileira, onde o sistema ficou fora do ar por mais de 7 dias e o pagamento estava estimado em mais de R$1 milhão para o resgate. E por último, é o vazamento de dados mesmo, de um usuário insatisfeito,
ele vai lá e vaza todos os dados, porque ele tem acesso privilegiado e sabe que a companhia não tem processo, ninguém monitora ele, e ele acaba fazendo, né, explorando aquela vulnerabilidade e causando aí na empresa, no caso, multas por vazamento de dados. Nossa legislação hoje já existe uma lei de proteção de dados pessoais, que é a Lei 13709, que entra em vigor em agosto de 2020. Entretanto, já estão sendo aplicadas multas. Neste ano já teve 2 grandes empresas privadas, onde tiveram valores expressivos em multas, onde o Ministério Público as processaram e elas tiveram que pagar um valor financeiro alto, além de assinar documento comprometendo-se a melhorar a sua segurança da informação, inclusive fazer conscientização em segurança da informação. Aqui são algumas referências onde vocês podem acessar essas informações sobre as estatísticas mencionadas nessa apresentação. Agradeço a todos e espero ter colaborado um pouco com conhecimento e novos dados para vocês balizarem também a opinião de vocês sobre o tema. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Ok, Thiago. Ixi, tomara que não seja nada. E aí, o que foi? O vídeo deu para complementar o nosso assunto da aula de hoje? Bacana, né? Bem objetivo. Né? Trouxe aí um lado também da parte de multas, né? Sanções, penalidades aí que uma empresa pode vir a sofrer, né? A gente sabe que hoje as organizações que estão aderindo aí à bolsa, né? A ações na bolsa, elas acabam tendo que responder mesmo. Quando acontece um vazamento de dados, um problema de segurança, elas têm que colocar isso a público e pagar uma multa muito alta. Então, isso força, por um lado bom, gera mais emprego para nós, né, na área de segurança. E se conscientizam também, né? Alguma coisa sobre o vídeo que achou interessante, que não gostou, que gostou? Vamos pro fim, então? Estão me ouvindo, pessoal? Bom, para pensar, ameaças versus vulnerabilidade. Vamos ver o que falou agora há pouco, né, pessoal? Só para uma reflexão a mais aqui, para, né, um evento, um acidente, que enquanto a vulnerabilidade é a fragilidade, né? E você viu no vídeo ali, né? A ameaça não tem como controlar, né? Tem como prever o que pode acontecer e tal, claro, mas você tem que focar na vulnerabilidade. E a gente tem que estar consciente de quais ameaças podem ocorrer, claro. Você viu que bateu a tecla ali, né? O martelo em cima do funcionário descontente, 30% e 28% do funcionário que foi demitido, né? Numa empresa que eu trabalhei, a funcionária, quando ela soube que ela ia ser demitida, sabe o que ela fez? Ela foi no computador que ela trabalhava, deletou todas as informações do computador. Foi lá, deu um delete em tudo na pasta da lixeira, jogou tudo para lixeira. Né? E aí uma colega do lado viu isso, né? Relatou para a coordenadora. E aí o que aconteceu? Toda vez que ia ser demitido um funcionário, ligava para a TI, olha só, né? A TI ia lá, tem que tirar o computador da rede, né? Ou desligar e bloquear a senha, né? É mais fácil você não excluir o usuário do sistema, você suspender o usuário, né? Bloquear o usuário com acesso ao sistema. Aí não vai conseguir acessar a máquina, tal, enfim, né? Mas aconteceu isso, né? Bom, pessoal, recomendações de leitura. Eu sei que vocês vão ter aí quase 2 semanas de férias da minha aula, né? Uma semana de férias. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse artigo, está em português, um artigo bacana, pelo Eduardo Esteves e da Tamires Mariana. É um artigo que está na revista FATEC, falando sobre riscos, ameaças, vulnerabilidades. Eles usam bastante informações de ataques lá do CERT-BR, que eu vou fazendo para vocês. O impacto da segurança da informação nas organizações. Tá? Então, leiam esse artigo, por favor.
vai ser um complemento, vai ser uma vitamina a mais aí para vocês. E aí nós temos uma atividade, tá? Essa atividade, ela vale 2 pontos na sua nota, na sua média, tá? Vocês vão pesquisar para mim problemas graves de segurança da informação. Esse ano e o final do ano passado colabora bastante com isso, né? Vocês vão ter bastante assunto, bastante exemplos de estudo de caso que vocês vão estar relatando nesse trabalho. É um só. Né? Você vai pegar um problema de segurança nacional, de segurança da informação nacional que ocorreu aqui no Brasil, grave, tá? Dentro de um ano de preferência, tá? Se você não estiver achando alguma coisa assim, aí você vem conversar comigo, mas vamos considerar aí pelo menos 2020, 2019 também, vou dar uma 2019, 2020, né? Estamos aqui nem na metade de 2021, né? Mas pode pegar aí 2019, 2020 e 2021, tá bom? Então, nessa atividade, você vai apresentar um caso, um só, tá? Um evento recente de um problema grave de segurança da informação. O evento tem atingido uma das seguintes áreas: comércio, indústria, economia, financeira, né, saúde ou governo. Somente em âmbito nacional, tá? Não pode ser internacional. Pode ser da Venezuela? Pode ser da Argentina? Não. Só nacional. Você deverá fazer pesquisas que utilizem preferencialmente mais de uma fonte de informação. Eu tirei do site do G1. Tá, mas só de lá? Não, eu quero que você pegue de outro lado, da Tecmundo. Mas de blogs não, de sites que tenham referências respeitadas, tá? Pode ser lá do Tilt, da UOL? Pode. Pode ser do Blogspot, óbvio, do rapaz? Não, não é. Você tem que ter fonte verídica, né? Respeitada na mídia, tá bom? Jornal, livro e tudo mais. Okay? E mais que uma, pelo menos, pessoal. Entenda que o evento recente compreende uma janela de máxima de um ano. Vamos para o caso de 2019 também. Características do texto. Como que você vai elaborar esse texto? Copiar e colar? Jamais, né? Você vai ler os textos, as fontes, e você vai escrever esse texto baseado numa resenha. Uma resenha crítica. Você vai fazer um resumo desse fato, desse evento, mas você vai obedecer, você vai seguir as características de um texto de resenha crítica, onde você vai fazer um resumo, mas você pode pôr opinião crítica também sua, comparando, relatou o caso, mas talvez deveria ter colocado uma implementação de PSI nesse momento, né? Faltou colocar uma observação aqui, talvez se tivesse usado um file assim, talvez se tivesse colocado uma conscientização do grupo da segurança, talvez se tivesse criado ali educação e consciência dos funcionários, porque foi um funcionário mal intencionado. Então, tudo que a gente falou na sala de aula hoje vai valer de base para vocês criticarem esse texto. Vocês vão relatar o caso e vão dar a sua opinião baseada já nos estudos que você está aprendendo. Entendeu? Relatou o caso, resumiu o caso, depois a opinião. Tá? E procurar manter uma estrutura. Essas informações a mais estão todas lá no Teams. Provavelmente vocês já receberam o aviso dessa atividade, né? Tá lá como faz para fazer uma resenha crítica. Eu coloquei um texto lá e está explicando como que faz para fazer uma resenha crítica. Dá uma olhadinha lá que tem lá um exemplo. Tem até um texto pronto. Porém, a resenha crítica, ela é um texto que flui linearmente, mas ela tem que ter um título, o nome do autor, o e-mail, um cabeçalho, né? O título, cabeçalho, né? Por exemplo, problema de segurança, eu fiz um trabalho desse, na época, problema de segurança no Hospital de Câncer de Barretos. Por exemplo, pacientes em quimioterapia sofrem atraso devido a uma invasão de segurança. O que aconteceu? O sistema de segurança do hospital recebeu um ataque de um vírus totalmente poderoso que mobilizou todo o sistema. Tá. Problemas, né? O tipo do vírus é um ransomware, que atacou o sistema, criptografou todos os dados e pediu resgate. Tá. Nesse caso, como era totalmente um vírus de potencial alto desconhecido, né? O hospital aprendeu com que isso estabelece mais segurança, mais metas, mais sistemas de antivírus e tudo mais. E aí, no final do texto, né, você coloca título, nome do autor, o e-mail, você coloca um resumo de um parágrafo só, tem um resuminho lá, um abstrato, não precisa colocar em inglês não, em português. Aí coloca lá o caso, né, uma introdução,
Aí você pode colocar lá um outro parágrafo, outro título, lá um subtópico, né? Avaliação, análise crítica, e depois no final você vai colocar, se quiser colocar uma conclusão, você coloca as referências no final, de onde você estudou. Tá? De preferência, vocês vão seguir as referências baseadas na BNT. Tá? Nome de quem fez a notícia, de onde vocês consultaram, a fonte, o título da fonte, a revista, o autor, o livro, né, a revista ou o site que está disponibilizado, acesso em dia tal, né, disponível em tal lugar na internet, o endereço e o acesso, a data. Ok? Alguma dúvida sobre essa atividade? Vocês vão me entregar essa atividade no dia até, né, no dia não, até o dia 5/4, tá? À meia-noite, até às 23 horas e 59 minutos. Até o dia 5/4. Em PDF, tá? Em PDF, ok? Não é para fazer mais que mais que 2 páginas, tá? De preferência 2 no total, porque vocês vão colocar, eu quero que coloque a figura, possivelmente colocar uma figura, um gráfico, uma tabela, tá? Então, uma página só é pouco, 2, eu acho que é essencial, pelo tempo também de vocês terem fazendo outras disciplinas, né? Então, 2 páginas, não pode ser 3, eu não vou aceitar 3 páginas e enviar em PDF, tá? Lá na tarefa tá as observações lá, e depois tem um linkzinho que eu uso bastante, que está bem explicativo de como que você faz um ensaio e como você faz uma resenha crítica, que é um resumo. Tem diferenças mínimas do que é um ensaio, do que é um resumo, uma resenha crítica, tá? Bom, para terminar, pessoal, chega por hoje. Considerações finais aqui, né? Então, precisamos pensar e entender que os atacantes que estão do outro lado também vão buscar formas de contornar as barreiras de segurança. Isso é fato, a gente sabe disso, não é qualquer leigo, né? Qualquer leigo, qualquer pessoa que não entende, a gente sabe que um atacante, um assaltante vai contornar as barreiras, vão procurar formas cada vez mais e vai explorar. Na etapa inicial de um projeto de segurança, você tem que ficar atento, entender o ambiente da organização, e quando você vai entender o ambiente da organização, você vai lidar com alguns problemas. Por exemplo, desconhecimento do ambiente do processo, você vai ter que aprender isso, os ambientes e o processo, né? Talvez não vai existir nenhum nível de controle implementado, muito baixo. Os índices de riscos vão ser altos, você vai ter que diminuir bastante isso no final. Né? No final não, né? Naquela parte que você fala, agora tá legal, dá para continuar assim. Isso aqui vai ter muito, né? Falta de uma cultura de segurança, principalmente em empresas intermediárias do interior, né? Pequenas empresas não têm ainda essa cultura de segurança, e você vai ter muita resistência interna e externa. Interna dos funcionários, vão querer te bater, brigar com você, te xingar que você está impondo um monte de coisas, tá? Talvez a diretoria vai entender com mais calma. E aí externa de fornecedores, terceirizados, né? Pessoal de fora que não, mas acesso antigamente era assim, agora não é assim. Então você vai ter muita resistência. Você pode aceitar isso aqui, tá de consciente que você vai brigar bastante de um bom sentido, tá? A segurança da informação é obtida a partir de implementação de um conjunto de controles, que a gente vai falar hoje. Os controles precisam ser estabelecidos, né? Implementar, monitorar, analisar. E aí, como que eu faço para aplicar esses controles? É conhecendo, estudando, aprendendo, entendendo e aplicando a série da família 27000 da BNT ISO IEC 27, da BNT ISO IEC. Então, tudo que eu for fazer, estudar das séries da família 27, as normas da família 27000, são normas referentes à segurança de informação. Só que as primeiras normas que você tem que fazer, a 27001 é uma certificação. Você pode fazer um curso e fazer uma certificação, você pode ser uma pessoa certificada, homologada em ISO 27001. O seu currículo cresce. Você vai aprender os códigos, as normas de segurança da 27001. A 27002 você vai usar para colocar os controles, inventariar os ativos, né? As políticas de segurança de informação, e a 27005, que é a gestão de risco. Então a gente vai ver essas usas semana que vem, 27002 e 27005. Semana que vem não, nas próximas aulas. Ok? Referências, alguns livros, né? Basicamente a gente usou bastante esse livro aqui hoje, tá? Aqui a cartilha da internet tem bastante assunto técnico, e o ASP não comentei com vocês ainda, mas quem vai fazer análise de sistemas que nem vocês
para fazer programação segura, isso aqui ajuda bastante. Joia, pessoal? Então, vou parar de gravar aqui a aula. Muito obrigado